Projeto Entender para Vivenciar, Grupo Espírita Virtual, Esperança e Caridade. Vamos hoje estudar a questão onde Kardec vai falar da forma do Espírito. Ele verifica que há muitas dúvidas em relação a essa forma. Nós temos então o objetivo do projeto Entender para Vivenciar é simplificar, é resumir ao máximo possível, porque cada pergunta levaríamos uma questão de 30 minutos e eu tenho que pegar várias perguntas, resumir em 15 minutos, coisa que levaríamos horas. Então, estamos agora a entender qual é a forma do Espírito. O que é o Espírito para o Espírito? Então, Kardec logo diz que o Espírito, propriamente dito, é o princípio inteligente. O princípio inteligente. Sua natureza íntima nos é desconhecida. Nós não conseguimos definir essa natureza desse Espírito, porque durante o Livro dos Espíritos, logo no início de suas perguntas e respostas dadas pelos Espíritos, dizem que nós temos um vocabulário limitado e nem tudo é dado a conhecer pelo grau que nos encontramos. Partindo por esse pressuposto, então entendemos que, o que é dado é a capacidade que vocês têm de absorção. Só que, mais um detalhe, o livro, o Espiritismo na sua expressão mais simples, Kardec, ele viajando, fazendo a sua viagem, a famosa viagem de 1862, ele verifica que a doutrina espírita sai dos salões, que eram muito por brincadeiras, teatros, as famosas mesas girantes, falantes, mesas dançantes, e começam a ir para as reuniões sérias, principalmente Kardec, a partir de 1854, ele já estudava o magnetismo de Mesmer, o mesmerismo, já que era estudado na França, era praticamente uma matéria a ser estudada por todos os homens que trabalhavam com essa parte da ciência, mestres, que Kardec era professor, mestre, estudou em Verdun, na Suíça, com Pestalozzi. Como Kardec sempre teve esses métodos, Kardec então, nessa viagem, ele verifica que a doutrina espírita havia se expandido. Já não havia mais os limites, já saíra dos teatros, indo para as reuniões sérias, e nessas reuniões sérias o Espiritismo explodira de uma forma que os médiuns que sempre existiram na humanidade, em todas as crenças, há médiuns, porque isso é um atributo orgânico, não tem como a pessoa falar, eu não quero ser médium, ela é médium, isso nós vamos estudar. Então, essa mediunidade que era espalhada, eles começam a entender o seguinte, olha, tem agora uma doutrina chamada doutrina espírita, falada e estudada por Allan Kardec, que é o seu pseudônimo, de sua última reencarnação, que o nome verdadeiro de Kardec é Hippolyte Léon Denis Rivail. Então, Kardec vai verificar a necessidade do seguinte, olha, então deixa eu falar de doutrina espírita. Então ele, nesta questão, o espírito propriamente dito é o princípio inteligente, sua natureza íntima nos é desconhecida, para nós é imaterial, porque não tem qualquer analogia com o que chamamos matéria. Em uma simples resposta
ele foi da questão que nós temos, da questão 21 do Livro dos Espíritos, que tem o subtítulo Espírito e Matéria, até a questão 28 do Livro dos Espíritos, que é falando sobre essa questão dos espíritos. E aí, o que eu tenho para passar para vocês? Na questão também 88, ele faz esse comentário do Livro dos Espíritos. Ele faz o comentário seguinte: olha, a cor do espírito para você entender, é como se fosse um rubi, opaco, com mais brilho, alguns mais escuros. Essa é a cor que você veria um espírito. Muito claro, uma luz intensa. Por quê? Porque a forma do espírito não tem uma forma definida. Seria para vocês como uma centelha, uma luz intensa, uma centelha. Livro Missionários da Luz, Alexandre vai nos falar de uma forma muito bonita que é um sol, como se fosse um sol intenso, né? Aquele brilho intenso. Essa é a forma de um espírito. E a cor dessa luz intensa pode ser então definida como a do rubi. Isso está na questão 88 do Livro dos Espíritos. Então, o que nós temos? O espírito, ele é, propriamente dito, o princípio inteligente. Nós, da doutrina espírita, conhecemos a Trindade Universal. Qual é a Trindade Universal? Isso está definido na questão 27, aonde diz que sim, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade Universal: Deus, Espírito e Matéria. A Trindade Universal, questão 27. Só que para unir Deus, Espírito e Matéria é necessário o que ele nos chama de fluido universal, que agrega tudo isso. Esse fluido universal que está no universo, ele mesmo fala, fluido universal, cai sobre nós o tempo todo bilhões, trilhões de partículas por milésimos de segundos. E isso até mesmo a ciência vem estudando em tonéis. Hoje cientistas colocam em umas montanhas próximo ao México, colhendo essas energias vindas do espaço. E nós temos a ciência quântica, né? A física quântica, que vem estudando sobre essas matérias que caem aqui no planeta, desconhecidas por muitos, infelizmente, não como nas décadas e décadas atrás, onde a física atraía toda a humanidade. O prêmio Nobel de Física era algo extraordinário, de muita discussão. Paramos com essa questão, mas tínhamos que resgatá-lo, porque a física nos mostra muito do que desconhecemos e muito do que alegamos pelo conhecimento de décadas atrás já caiu por terra e ainda continuamos com as mesmas alegações. Mas, então, nesta questão, Kardec vai nos trazer esta concepção de trindade universal, Deus, Espírito e Matéria, e ele vai dizer: olha, o Espírito propriamente dito é o princípio inteligente, ele é o princípio inteligente, porque nós temos um outro princípio, que seria o fluido universal. Somos banhados, estamos mergulhados, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, mergulhados através desse fluido. E é esse fluido que vai explicar mais para frente, em várias outras questões, as sensações dos médiuns, as sensações que temos, muitas vezes aquela sensação de empatia e antipatia com uma pessoa. Tudo isso é porque estamos nesse fluido. E na questão 27 deixa muito bem claro essa aí. Ok, estamos entendidos mais ou menos.
Qual é a função do projeto Entender para Vivenciar? 15 minutos, apenas a semente. A semente que vai cair na sua consciência, na sua inteligência, porque você está aberto para isso. A partir de agora, procure as questões no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, no Céu e no Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no que é o Espiritismo, no Espiritismo, na sua expressão mais simples, nos opúsculos, as obras póstumas. Ok? Aí você começa a agregar valor em cima desse conhecimento que estamos trazendo. Eu poderia ultrapassar esses 15 minutos com muita facilidade, porque o tema é muito complexo. Mas o objetivo é a semente. A semente está lançada. Inteligência, consciência. A doutrina espírita nos diz claramente que quando a ciência comprovar, que ciência é através de comprovação, comprovar algo diferente do que está nos livros codificados por Kardec, prevaleça a ciência. E estamos hoje verificando que a ciência bate a porta da codificação, confirmando o que eles nos trouxeram em 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos. Mas o dia que ela comprovar algo, estaremos com a ciência. Doutrina espírita, 3 colunas: ciência, filosofia e religião. Só que sem dogmas, só que essa religião não cega. Nós descortinamos as falas do Cristo por conhecer, e entender que esse espírito que aqui esteve, governador planetário, de uma inteligência extrema, falou àqueles que não tinham conhecimento, nada praticamente da ciência que hoje nós temos. E a nossa ciência ainda está muito aquém daquela ciência que vai comprovar uma série de coisas que nós nem imaginaríamos. Ok? Então, um grande abraço a todos. Fiquem todos